E assim nós começamos o nosso básico do Espiritismo. E no nosso básico do Espiritismo de hoje, teremos literatura edificante, que é uma coisa que muita gente ouve falar na casa religiosa, na casa espírita, e muitas vezes não consegue entender muito bem essa literatura edificante, alguma coisa de Kardec, não é alguma coisa de Kardec, onde eu compro, é uma coletânea, é uma coleção, como é que funciona essa coisa de literatura edificante? Porque outro dia um palestrante falou lá na frente que, segundo o livro dos Espíritos, estava assim, assim, assado, e aí na literatura edificante já temos um saber mais amplo, mais para, isso é um livro. Como é que funciona? A gente então vai para o começo dizendo que no nosso canal, lá no Básico do Espiritismo, um dos vídeos mais vistos é o Pentateuco. Então, se quiser pegar direito lá o Pentateuco, se quiser pegar mais a fundo o Pentateuco, dá uma olhada nesse vídeo que está lá. Lembrando, eu boto na descrição. E aqui a gente vai falar do Pentateuco, mas vai dar uma passada no Pentateuco. O Pentateuco ele é composto primeiro pelo Livro dos Espíritos, eu não sei o que houve aqui, que veio primeiro o Livro dos Médiuns. Então ele é composto primeiro pelo Livro dos Espíritos, 1857. Ele traz a parte filosófica do Espiritismo, ele contém os princípios da doutrina espírita. Aí nós temos, em 1861, o Livro dos Médiuns, que é a parte experimental, experiencial. Guia dos Médiuns ou dos Evocadores, contendo a teoria de todos os gêneros de manifestação daquela época. Hoje apareceu algum novo, Aderley? Tudo que aparece a gente consegue encaixar de uma forma ou de outra nos trazidos por Kardec naquela época. Então, pouco se modificou. O que modificou foi alguns entendimentos que ficaram mais aprofundados. Aderley, para estudar o Livro dos Médiuns, eu posso fazer isso em casa? Pode. O ideal é que eu procure uma casa espírita. Eu posso praticar em casa? Não é o ideal. Não se deve. O ideal é você doutrinar a tua mediunidade, educar a tua mediunidade, transformar a tua mediunidade passiva numa mediunidade ativa através do trabalho na casa espírita. Essa coisa de treinar a mediunidade fora da casa espírita, sem a assistência, sem a egrégora, sem o preparo, é muito difícil. Derlei, mas onde eu moro não tem centro espírita. Como é que funciona? Hoje a gente já tem a internet, que traz muita coisa boa, você pode assistir estudos ao vivo, né? E você tem também a internet, que já traz alguns trabalhos de centro online, via digital. E para exercitar, você ainda vai ter que ir à casa espírita, não tem como. Mas se você embasar bem a tua parte teórica, você já consegue ali educar. Você não vai ter, o ideal é que não tenha as manifestações. Então a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem logo depois. Notem que a gente aqui está seguindo a ordem cronológica, né? É 1864. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem ali a incumbência, a função de trabalhar a parte moral, contendo a explicação das máximas morais do Cristo, sua aplicação e sua concordância com o Espiritismo. Eu estou com alguma coisa aqui na frente, mas eu acho que é do... Primeiro que ficou pequeno e segundo que a parte do Bluetooth estava ali na frente.
Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ao passo que o Livro dos Espíritos traz no sistema de perguntas e respostas, é um ping-pong ali, que de vez em quando Kardec traz alguns apontamentos, mas o sistema básico do Livro dos Espíritos, que era o sistema apresentado na época, era no sistema de tomo, era no sistema de livros, era no sistema de partes. Então, Kardec separa o Livro dos Espíritos em partes, ele faz a pergunta, vem a resposta. Livro dos Médiuns também funciona no sistema de pergunta e resposta, a gente vai trabalhar isso um pouco hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, porque, para quem não sabe, o básico do Espiritismo ele é um corte dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele continha a explicação das máximas morais do Cristo, sua aplicação e sua concordância com o Espiritismo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele pega as questões de Jesus, as passagens de Jesus, e traz isso um pouco para o viés espírita, traz isso um pouco para a visão espírita. A gente tem, então, na sequência... eu cliquei na outra janela. A gente tem, então, na sequência, o Céu e o Inferno, um ano depois, 1865, né? É o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, contendo numerosos exemplos sobre a situação dos espíritos no mundo espiritual e na Terra. Se você ainda não teve a oportunidade de ler O Céu e o Inferno, eu recomendo. Ele traz uma leitura em que eu vou experienciar algumas histórias. Então, as histórias estão ocorrendo e eu vou poder vivenciar, eu vou poder apreciar, vivenciar não, eu vou poder apreciar essas histórias, que depois veio na literatura edificante, a gente já chega lá. E, por fim, eu tenho a Gênese em 1868, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Aderley, tem mais? Tem muito mais. Eu tenho as revistas espíritas, o que é Espiritismo. Eu tenho uma série de livros deixados por Kardec. Porém, quando a gente pensa em doutrina espírita, nós pensamos no Pentateuco, nós pensamos nesses 5 livros. Então, são nesses 5 livros que a gente começa ali a trabalhar o espiritismo ou mundo espiritual. Aderley, eu vejo falar muito de espiritismo kardecista, espiritismo umbandista, espiritismo candomblessista. Como é que funciona isso? Para começo de conversa, a gente não condena nada, a gente não está nem aí para cada um. Está no bem? Estou no bem, então está tudo bem. Não importa a religião, não importa o caminho, não importa nem se a pessoa tem religião, não importa nem se a pessoa acredita em Deus. Está no caminho do bem? Tá, então está tudo bem. Né? Lá atrás, havia uma grande discriminação com as religiões de matriz africanas. E o Espiritismo chegou com toda a força, trazendo todo o respeito, trazendo dignidade, e foi uma forma dessas religiões de matriz africanas serem um pouco mais aceitas naquela época. Então, o Espiritismo, que era um termo criado, cunhado por Kardec, foi adotado por essas outras religiões e aí virou tudo o Espiritismo. Espiritismo codificado por Kardec e não kardecista, Espiritismo codificado por Kardec, Espiritismo de matriz africana, porque aí são muitas, né? A gente não tem nem como enumerar. Fato é que a gente vai seguir um pouco mais, porque a gente precisa, né? A gente tem aí todos os livros, né, em sua devida ordem, e aqui sim a ordem está correta, porque foi daqui que tiramos para levar para as outras, né? Então, o Livro dos Espíritos, 1868,
1857, 1861, o Livro dos Médiuns, 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1865, O Céu e o Inferno, e 100 anos antes de eu reencarnar, saiu a Gênese em 1868. 100 anos depois, eu chego lá para nada, para banhar-me nessa fonte. Então, esses são os livros que chamamos de livros da codificação espírita. Derlei, por que não é decodificação? Decodificar é pegar um código que existe e que está embaralhado e transformar ele em algo que eu possa entender, que eu possa ler. Codificar é exatamente o contrário. Eu pego uma série de questões e arrumo essas questões. Então, eu vou ali criar uma codificação. E é isso que Kardec fez. Ele criou um sistema, uma metodologia para se entender melhor o espiritismo. Aí chegamos, finalmente, na literatura edificante. A literatura edificante nasce para auxiliar através de histórias, contos, poesias, apresentação de casos, exemplos e análise, e outras no sentido de melhor entender o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, desculpa, o plano espiritual e a nós mesmos. Por quê? Porque tem algumas questões no Livro dos Espíritos que a pergunta é curta, a resposta mais curta ainda. Eu não consigo me achar muito. Aqui no canal, a gente já usa uma literatura edificante. A gente vai na filosofia espírita, que foi um trabalho deixado pelo Espírito Miramês, que é um grupo de livros, uma enciclopédia, um conjunto, um compêndio, dá aí o nome que você considerar melhor, é um grupo de livros em que ele pega questão por questão do Livro dos Espíritos e ele explica cada questão. Ou seja, ele atualiza essas respostas. Ele traz exemplos, ele traz visões, ele traz colocações, ele faz uma comparação com a Bíblia, o que facilita muito para a gente entender. Então, isso é literatura edificante. Notem, por favor, que quando o André Luiz começa a enviar mensagens via psicografia, em alguns livros ele refaz totalmente a Gênesis. Por quê? Porque na época do Kardec não tinha muito conhecimento. Há coisas que a tua inteligência não alcança. Então Kardec bota lá de um jeito que dá para a gente entender, que vai alcançar todos os tempos, isso nos ensina Joana, que vai alcançar todos os tempos, mas a literatura edificante vem para ampliar isso, vem para facilitar o meu entendimento. E aí fica tudo mais tranquilo, fica tudo mais fácil. E isso é a literatura edificante. Em sua grande maioria, são obras psicografadas, mas essa não é uma regra para validar um bom trabalho que auxilie na edificação daquele que busca o entendimento. Já temos alguns escritores que nos passam muito entendimento, sem, no entanto, se utilizar das comunicações mediúnicas. A tendência do mundo é evoluirmos. Então, a gente tem muita coisa trazida por Chico através da psicografia. Temos coisas trazidas pela Ivone através da psicografia. Memórias de um Suicida é um trabalho primoroso. A gente tem muitas coisas trazidas por Divaldo, João Nunes Maia, Vanderlei S. Oliveira e tantos outros que trouxeram essas obras que nos facilitam muito. Fato é que a gente tem pessoas como o queridíssimo Richard Simonelli, que já não traz a coisa mais no âmbito ali da psicografia. Ele simplesmente usa os seus conhecimentos para falar, numa das obras, sobre o homem de bem. Ou seja, a gente está evoluindo, a gente está seguindo. A literatura edificante ela tem essa função, atualizar a obra, né?
ela auxilia nessa atualização. A gente tem, por exemplo, com o Vanderlei S. Oliveira, a Hermance Dufour, que nos traz trabalhos maravilhosos. Quem nunca leu Memória, a Reforma Íntima Sem Martírio, eu reconheço, eu recomendo ler. Mereça Ser Feliz, foi isso que eu falei, reconheço, misturei as duas palavras. Mereça Ser Feliz é uma outra obra primorosa que vale muito ler, vale muito sentar, dar uma olhada. São obras muito queridas, né? No meio de tantas outras que tem. Derlei, você pode me ajudar dando ali um pontapé inicial? Então, as obras antigas estão com uma linguagem mais antiga. As obras mais atuais estão com linguagem mais atuais. Porém, se você quer começar com o pé direito, a gente recomenda o projeto Conhecer, Sentir, Viver Kardec. Lá no https://luz2espiritismo.com/categoria clássicos do Espiritismo. Nesse clássico do Espiritismo, eles trazem a sinopse dos grandes clássicos: Leon Denis, Herculano Pires, Bozano, muita gente que veio embasando, veio trabalhando, veio trazendo a coisa para preparar para outros, né? Então, é importante a gente, quando quer começar a se aprofundar um pouco mais, dar uma lida nessas obras. Eu recomendo muitíssimo, estou com alguma coisa aqui, desculpa, eu recomendo muitíssimo que você monte uma dupla, um trio, um grupo de estudo. Estudar sozinho é tranquilo? É tranquilo. Dá para estudar sozinho? Dá para estudar sozinho. Mas quando eu estudo em grupo, eu me utilizo do entendimento do outro para não me perder no meu entendimento, caso o meu entendimento esteja equivocado. Com a visão do outro, com a experiência do outro, eu consigo trocar um pouco mais sobre aquilo e, óbvio, o conhecimento vai ser mais amplo, vai ser mais bem-vindo, vai ser até mais sólido. Mas não tem com quem estudar, por favor, fique à vontade para folhear lá. Recomendo um clássico, recomendo um livro mais moderno. Alguns escritores são tidos como difíceis, né? Há 2000 anos atrás, é um livro que você precisa conseguir passar ali das primeiras páginas, ele se arrasta, ele prende, ele amarra um pouco nas primeiras páginas, e depois que você passa dessas primeiras páginas, parece que você está num jato, ele vai embora para o final com uma rapidez muito grande. Isso é uma característica do Emmanuel, a maneira de escrever. Outra pessoa, a galera diz que escreve de uma maneira mais rebuscada, de uma maneira mais difícil, é a Joana, né? Então, fica difícil ler Joana. Daí, se você lê em dois, facilita. Se você lê um pedacinho e para refletir, facilita. Lembre-se que ler esses livros não é uma maratona, né? Eu vi uma vez numa casa religiosa uma pessoa que pedia livros para as pessoas, me dá um livro bom para eu ler. E aí ela pegava num dia, 2, 3 dias depois, ela devolvia. Eu não estou criticando por ela ler muito rápido. Eu sempre me perguntava se ela havia conseguido refletir acerca do que estava no livro, se ela conseguiu raciocinar acerca do que estava no livro, se ela conseguiu se aprofundar a ponto de voltar com aquilo para a sua própria vida. Porque ser religioso tem muito disso. Quando você se diz religioso, você também está dizendo que pratica a religião, que testemunha aquele que você segue na religião. No nosso caso, que somos cristãos, nós seguimos, nós testemunhamos, nós fazemos, procuramos fazer, tentamos fazer aquilo que Jesus Cristo fazia,
ou tentamos fazer aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Então, quando eu digo que eu sou religioso, eu tenho que aprender a perdoar, eu tenho que estar no caminho do perdão. Eu tenho que aprender a cuidar do corpo, ou eu tenho que estar no caminho do cuidado com o corpo. Se eu ainda não consigo perdoar, se eu ainda não consigo cuidar do corpo, eu busco uma outra área que me facilite um dia chegar a perdoar, um dia chegar a cuidar do corpo. O que eu não faço enquanto religioso é parar o meu caminho religioso. Isso sim é extremamente importante. Nos auxiliou até aqui e agradecemos o Pentateuco de Kardec. O canal, a gente já tinha muita coisa pronta e tivemos então o nosso Literatura Edificante no Básico do Espiritismo.